meninos e meninas! Brincadeiras à parte, vamos para a aula da semana com um assunto novo, que é o Egito Antigo. O Egito Antigo fica no continente africano. Foi uma das primeiras civilizações a se formar a partir do momento em que o homem deixou de ser nômade e se tornou sedentário, quando ele passou a praticar agricultura, pecuária, o comércio, certo? Então este vai ser o nosso assunto. Então o Egito ele fica no continente africano, tá? O rio Nilo, ele nasce aqui em Uganda e ele tem 6.000 quilômetros de extensão. Então, graças ao rio Nilo, foi possível que o Egito pudesse ter a agricultura e a pecuária, porque o Egito é uma região semidesértica, é uma região extremamente seca. Então, foi graças às cheias do rio Nilo, na época que o rio Nilo, na época de cheia, o rio subia e ele acabava deixando as margens, né, as margens a beiradinha ali do rio, fértil. Então, a cheia do Nilo, ela promovia o quê? Que o solo ficasse fértil ali perto do rio Nilo, nas beiradas ali do rio Nilo, e que a partir daí, com essa fertilização do solo, com os nutrientes, fosse possível existir uma plantação. Então, Heródoto, que é um grande historiador, ele disse a seguinte frase: o Egito só existe graças ao rio Nilo. Ou seja, o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o rio Nilo é um deus para o Egito, porque graças ao rio Nilo foi possível o homem se fixar ali naquela região. Então, vocês podem observar nessa imagem que eu tenho vários templos. Olha o rio Nilo atravessando. E olha, é comum a gente falar que o rio Nilo ele é um rio em forma de delta. Delta é essa aqui, ó. São essas ramificações aqui. Então ele vai abrindo, né? Vai formando um delta. Então a gente tem o templo de Ramsés II, o templo de Ísis, de Horus, de Luxor, que foram templos que foram surgindo durante a civilização egípcia, tá? Aqui uma parte do deserto, aqui um monastério, o Cairo, tá? As pirâmides que foram construídas, a Esfinge. Então vejam, toda a localização aqui, ó, onde eles se fixaram, é próximo ao rio Nilo. Então vejam, mais uma imagem aí que vai retratar a economia do Egito Antigo. Então a gente tem aí, ó, as pessoas todas à margem do rio Nilo cultivando. A gente já vê a criação de animais, tá bom? A colheita. Então, graças ao rio Nilo existe o Egito, porque o Egito é uma região extremamente seca. Então, o Egito ele era governado por um faraó. Faraó é o mesmo que rei. Tem países que falam rei, tem países que falam faraó, como no caso do Egito. Então, isso aqui é uma máscara do faraó, porque o que eles faziam? Eles mandavam artistas pintarem máscaras assim, parecida com o rosto dele, com os enfeites, os ornamentos que eles utilizavam, tá? Então, o faraó, ele era visto como um deus para os egípcios. Ele era como se ele tivesse sido escolhido por Deus para governar o Egito. Então, ele cuidava da toda a questão política, a questão econômica, né? Então, o faraó, ele era a principal figura. E a gente teve vários faraós e a gente teve uma farane, que é uma rainha que governou o Egito também, que foi a Cleópatra. Aqui a gente pode observar o sarcófago. O que era um sarcófago? O sarcófago ele era uma espécie de túmulo. Então, quando um faraó morria, ele era enterrado num sarcófago. Mas ele passava por todo um processo de mumificação, que é assunto do próximo vídeo, da próxima aula. Então, aqui a gente tem pinturas,
na parede. Isso é dentro de uma pirâmide, tá, gente? Porque as pirâmides, elas serviam de túmulos e os sarcófagos serviam de caixões, na verdade, tá? Então, a gente tem imagens de pintura, de cenas cotidianas, de pessoas da família, de animais, e aqui dentro existe a múmia do faraó Tutancâmon. Então, se um dia vocês forem passear no Egito, é possível vocês irem conhecer o sarcófago. Então, aqui a gente tem uma pirâmide social dos egípcios. Então, no topo da pirâmide é o faraó e a família dele. Abaixo tem os sacerdotes, que são pessoas de confiança do faraó, que ajudam a governar. Depois eu tenho altos funcionários, nobres, que ainda são pessoas da família também, ou pessoas que têm posses, né, que têm riqueza. Depois os escribas. Os escribas eram as únicas pessoas que sabiam ler e escrever. Nem todo mundo sabia. Então os escribas, eles eram de muita confiança do faraó, porque eram eles que registravam o que entrava de dinheiro, o que saía de dinheiro. Então a escrita e a leitura não era privilégio de todos. Depois eu tenho artesãos, que praticavam os artesanatos, a tecelagem. Os camponeses, nesta parte da pirâmide, que eram quem plantava, cultivava, criava animais. E abaixo de tudo, os escravos. Então, essa é a nossa primeira introdução sobre o Egito Antigo, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre outras curiosidades do Egito Antigo. Espero que vocês tenham compreendido. Beijo, tchau!